É, Doutor Boulos, que já foi membro do Centro de Contingência do Coronavírus, até falar para o Dória um monte de coisa que o Dória tinha que fazer e o Dória não queria fazer. Então, ele tirou o Boulos ou o Boulos saiu, porque não adiantava nada. O Dória não faz isso, ele ia lá e fazia. Foi quando o governador falou assim para mim: ô Datena, você não é médico, você também não é. Só que eu ouço médico e você não ouve. Bom, bom dia, doutor Boulos. Espero que o senhor esteja bem, família bem também. Abraço do filho e todo mundo aí. É hora de tirar a máscara, doutor Boulos? Esse é o momento para tirar a máscara? É adequado estádio cheio de gente no Brasil e com as pessoas tirando máscara? É adequado público lotando os estádios ou não? Doutor Boulos, bom dia. Bom dia, Datena, bom dia a todos os ouvintes. Veja, não é o momento mesmo, né? O que está acontecendo, nós temos que observar, eu estava ouvindo aí o repórter falar, nós temos que observar, sim, não só a população toda adulta ser vacinada, isso não está muito longe de acontecer, principalmente no município de São Paulo, mas também os números da pandemia. Porque o que acontece, e para nossa surpresa isso favoravelmente até aconteceu em São Paulo, a variante Delta que causou grandes estragos na Europa, nos Estados Unidos, não tem causado números tão importantes, tão intensos de casos aqui no Brasil de um modo geral, principalmente em São Paulo. Então o número que a gente aguardava que pudesse estar muito ruim, não estão tão ruins. Eles estão, obviamente, está estabilizado, não está diminuindo mais, mas está estabilizado, e isso é uma boa notícia perante essa variante que está circulando entre nós. Então, quando nós tivermos um padrão epidemiológico de decréscimo do número de casos importante, com quase 100% da população vacinada, mais de 80% dos adultos, nós estaremos mais seguros com relação a isso. Até lá, não. Até lá tem que se usar máscara, tem que e todas o que tem que ser feito tem que fazer isso. Tem que usar máscara e evitar aglomerações. O que acontece nos estádios, isso é um problema, não é que os protocolos sejam ruins. Eu acho que se você tem pessoas com 2 doses de vacina ou uma que for de dose única, e mesmo assim você usar máscara e ter distanciamento, não é ruim. O que acontece é que você não consegue vigilância para isso. Você vê os estádios, de modo geral, até ontem, também no jogo de ontem, as pessoas aglomeradas e muitas sem máscara. E aí fica difícil. Então, claro que a pandemia está próxima a terminar. Eu acho que tomara que termine nos próximos 2 meses, pelo menos. Mas, para isso, as pessoas não podem facilitar para voltar a ter um retorno como aconteceu nos Estados Unidos. Quando o presidente, olha, não precisa mais usar máscara, teve um baita no retorno, ele teve que retroagir e voltar a usar máscara lá. Mas eu acho que não é o momento, mas não está longe, viu, Datena? Eu estou achando que o número de vacinados está aumentando bastante, a epidemia não está subindo de maneira intensa, como podia acontecer, então não está longe da gente voltar a uma vida normal, não. Olha que notícia boa, de uma pessoa séria, hein? De uma das pessoas mais sérias e de que mais conhecem de vírus no Brasil. É o doutor Boulos. Quer dizer que o senhor acha que em 2 meses nós teremos o quê? Quando o senhor fala fim da pandemia, não significa fim da doença circulando entre a gente, mas significa essa doença virando uma espécie de gripe, de influenza, mais ou menos isso? Ela estaria controlada, vamos dizer assim. É claro que nós não vamos deixar de ter número de casos ainda no transcorrer do ano que vem. A diminuição está sendo gradativa, as vacinas não protegem 100%, então quer dizer que vão continuar acontecendo, mas em número muito menor, que deixe de ser uma epidemia, né? E o que vai acontecer, provavelmente, Atena, isso a chance é muito grande, é que esse vírus vai continuar entre nós e nós vamos ter que vacinar anualmente, como nós fazemos com o vírus da gripe, como você falou. Esse vírus da gripe, principalmente o H1N1, ele vem com a gente há 100 anos atrás, desde quando teve a pandemia do 1918, que foi do H1N1. Nunca deixou de continuar com a gente, só que ele vai, todo ano a gente vacina e o número de casos não são de epidêmicos, só eventualmente pode dar uma epidemia. Isso está acontecendo, que vai acontecer muito provavelmente também com esse coronavírus. Ele vai continuar entre nós, mas não de forma epidêmica. Então, ou seja, nós vamos vamos ter que conviver com esse vírus, provavelmente com vacinações anuais.
Doutor Boulos, a variante Delta é possível que não tenha provocado tanto problema? Eu sei que em ciência, para você explicar uma situação dessa atípica é difícil. Então, você falar de uma variante, você tem que falar de várias variáveis, vale até a redundância ainda, mas dentre os fatores poderia ser não só pela vacinação, claro, a vacinação foi importante, mas pela contaminação grande que houve da população brasileira, e a gente poderia estar chegando próximo de uma tal de imunidade de rebanho ou coisa parecida? Você tem razão, é exatamente isso que deve ter acontecido. Nós não tivemos a explosão que nós tivemos nos Estados Unidos e na Europa, apesar de nós termos um nível vacinal muito menor que o deles quando aconteceu a epidemia lá, exatamente porque vamos dizer, o controle da nossa pandemia foi o mais errático possível, né? O Brasil se situou entre os países que têm o maior número de casos de mortes por 100 mil habitantes do mundo. Então, isso, do lado ruim, que é o pior de todos, que você teve um número de mortes muito maior que poderia ter tido, por outro lado, a população, grande parte da população que se infectou se tornou imunizada, como se tivesse sido vacinada. Hoje, oficialmente, nós temos mais de 20 milhões de casos no Brasil que tiveram a doença, mas certamente o número é bem maior do que esse. Até porque muitas pessoas nem sabem que foram infectadas, porque a doença, em todas as doenças, você tem as pessoas que ficam assintomáticas e portadores do vírus. Então, esse número de pessoas infectadas é grande, e somando-se a isso as pessoas vacinadas com pelo menos 2 doses, permite que você tenha já uma proximidade do que que nós chamamos de imunidade de rebanho, da imunidade populacional, que deve alcançar em pouco tempo agora, já tendo aqui no município de São Paulo, mais de 80% das pessoas já tomaram 2 doses da vacina. Então, isso não está longe de acontecer, Datena. E não faltando vacinas, eu acho que estão vindo vacinas agora, é provável que até o fim do ano nós estejamos atingindo já essa imunidade. Bom, é que eu estava brigando com uma pessoa aqui no telefone. O senhor sabe que eu gosto de brigar também no telefone, fora do telefone, presencialmente, com o distanciamento, também brigo pelo telefone, acho ótimo. E eu queria acabar de brigar, mas a entrevista é muito importante, ela é muito importante. Mas eu acho que mais importante do que eu perguntar, é importante que, na realidade, quem tem dúvida, pergunte. Então, João, vamos rapidamente passar as perguntas ao Dr. Boulos, se o senhor me permite, né? Vamos passar o Ricardo para que o ouvinte e aquele que está vendo no tubo tenha a sua dúvida esclarecida pelo Dr. Boulos. Esse número de mortos no Brasil foi realmente alguma coisa que beirou a um genocídio, 600 mil mortes no Brasil? Poderia ter sido muito melhor controlado, doutor? Não, sim, a gente não fala nem em genocídio porque morreram 600 mil pessoas, porque você tem doenças epidemias que morrem até mais do que isso. Pelo você ser responsabilizado por isso, porque, obviamente, se você tivesse tomado todas as medidas quando teriam que ser tomadas, ou seja, comprar vacina no momento certo, fazer todas as recomendações no momento certo, fazer um protocolo de um país, que como se estivesse enfrentando uma guerra sanitária, com todos os protocolos organizados, o que você faz quando aparece um caso, quais as medidas de prevenção, tratamento que tem que ser feitas, e fazer todas as medidas que fluíssem do país para todos os estados fazerem a mesma coisa. Da maneira que foi conduzida, cada um fez o que quis, e de uma maneira errática todo mundo praticamente. Não houve nenhuma recomendação, ao contrário, existe estímulo para você não usar máscara e voltar às atividades normais, ou seja, exposição da população. Então, se você for considerar as pessoas que poderiam não ter morrido, claramente isso se transforma em um genocídio, porque certamente tem números que mostram que mais de 200 mil vidas poderiam estar aqui entre nós e não ter morrido por causa do descaso que aconteceu e da condução inadequada que aconteceu. Bom, tem pergunta já ou não tem, Guilherme? Hein? Porque aí é imediato. Tem pergunta aí na sua mão, Guilherme? Só pegar o zap aí e ver o Tem João. sim, Datena, muito bom dia. Já chega pergunta sim, já chegando um monte de pergunta. Sim. João selecionando os ouvintes aqui, ouvindo antes, mas já tem pergunta de texto que a gente pode fazer aqui. Muito bom dia a você, ao Dr. Boulos. A Ana de Interlagos, ela pergunta o seguinte, Dr. Boulos: se não é mais seguro que a população antes inteira tome a 3ª dose de uma vacina contra a Covid para aí sim
tirar a máscara ou a segunda dose já é o suficiente para a população viver tranquilamente sem o uso da máscara? Veja, eu acho que se todos estivessem tomando a segunda dose já está muito bom. O que acontece com essa necessidade da terceira dose foram para grupos específicos. O que acontece? Tem pessoas, principalmente aqueles mais idosos, acima de 80 anos, que eles não conseguem perdurar a imunidade por muito tempo, porque eles não têm uma resposta imunológica adequada. A imunidade vai se deteriorando com a idade. Então, com isso, as vacinas não protegem mais. Então, se mostra que com 2 doses, pessoas acima de 80 anos protegiam menos de 30%. Então, aí a necessidade era principalmente dos grupos que são mais fragilizados pela doença. Então, por isso, no fase inicial, eu achava que todos acima de 80 deviam ser vacinados com a terceira dose. Aí você completar 2 doses para a população para diminuir a circulação do vírus, porque só vai controlar e não ter mais variantes quando o vírus diminuir a circulação. Então, 2 doses é suficiente, sim, para a maior parte da população. 3 doses para aqueles mais idosos e aqueles imunodeprimidos, por vários motivos. Tem outras infecções, outras doenças de base que poderiam levar a uma imunodepressão. Caso contrário, 2 doses são suficientes. O senhor acha que quando, daqui a 2 meses, como o senhor falou, o senhor prevê, e é difícil o senhor errar, quando não houver mais necessidade de usar máscara, isso vai ser feito, deve ser feito, do ponto de vista científico, de uma maneira gradual. Primeiro você tira a máscara em ambientes externos, não é? Onde a chance de contaminação, não sei, parece que é menor, né? E depois tira a máscara em uso interno. Mas depois tem uma coisa que eu acho que a filosofia oriental, que você sempre viu o japonês, chinês usando máscara, mas eles sempre usaram máscara para evitar, por exemplo, contaminação de qualquer vírus que se espalha pelo ar, mas não evitar que seja contaminado. Ele quer evitar que o outro seja contaminado. Então, quando o cara está gripado, ele pega e bota uma máscara para pegar um metrô, pegar um ônibus. E isso acho que deve ser uma coisa adaptada à cultura ocidental. É da cultura oriental, principalmente em alguns países, há muito tempo. Desde que eu me conheço por gente, eu vejo japonês com máscara. Mesmo fora de epidemia, pandemia. Isso acho que vai ficar, ou deve ficar, porque eu nunca mais peguei gripe. Eu pegava gripe, tomava vacina contra a gripe e pegava gripe toda a temporada, menos intensa, mas pegava. Eu nunca mais peguei gripe depois que eu usei máscara. Nunca mais. Lavei mão. Depois que eu lavei mão, mantive o distanciamento e usei máscara, eu nunca mais peguei gripe. Gripe comum. Nunca mais peguei gripe. Então é uma coisa lógica. Isso aí, se é bom, a gente tem que adaptar a nossa cultura. Mas se daqui a 2 meses realmente não for necessário o uso de máscara, isso deve ser retirado gradualmente, ou de que forma deve ser feito, doutor? Ou todo mundo anda sem máscara e acabou. Faz um carnaval sem máscara. O ideal é ser gradual mesmo, Datena, porque você tem locais em que as infecções são muito mais propícias a acontecer. Por exemplo, se você está andando na rua, num ambiente normal, ou fazendo esporte na rua, no ambiente aberto, talvez seja o melhor lugar para você começar a tirar máscara a partir de quando houver a recomendação. E, por último, nos locais fechados. Se você vai numa convenção com muitas pessoas, quando você num ambiente fechado, um lugar com ar-condicionado, aviões ou com transporte com ar-condicionado, tudo isso é adequado nesse momento, deixar a máscara para depois, tirar depois, manter a máscara principalmente nesses ambientes especificamente. Com relação ao que você falou da cultura oriental, é verdade, principalmente no inverno eles usam máscaras e as pessoas quando estão infectadas é adequado, se eu estou gripado, usar máscara também para evitar contaminar outras pessoas, mas no inverno talvez essa pode ser uma cultura que a gente vai se adaptar a partir dessa pandemia. No inverno, principalmente as pessoas que têm maior suscetibilidade, têm infecções, como você que teve todo ano, as pessoas mais idosas, seria adequado usar máscara, sim, todo inverno. Eu tenho problema de imunidade, não peguei gripe, só usando essas técnicas aí. A lavagem das mãos, se você não tiver álcool em gel, lavar com água e sabão, é uma coisa que tem uma enfermeira aí inglesa, acho que o sobrenome dela é Nightingale, que tem hospitais em nome dela lá na Inglaterra e daí por diante, que ela descobriu que lavando as mãos, as infecções, acho que era enfermeira em época de guerra,
As infecções que eram frequentes depois de cirurgias feitas em condições inóspitas naquela época, só do fato de lavar a mão de quem operava e quem ajudava, diminuiu demais o número de infecção pós-operatória. Então, lavar a mão sempre é bom, cara. Do mesmo jeito que você escova o dente, lava a mão. Mas é sempre bom. Tem coisas que essa pandemia nos trouxe. Claro, tem coisa ruim, os mortos que a gente chora, os feridos que a gente tentou curar e que alguns ficaram com sequelas. Tem tudo isso, tem tudo de ruim, mas tem muita coisa que alertou a humanidade, que a humanidade não estava pronta para uma pandemia viral, um vírus que se espalha pelo ar, pior do que a AIDS, que é um vírus também, mas se espalha por emulsão, por líquido, por contato pessoal. Esse vírus que espalha pelo ar é a pior guerra química que existe, e virão outros, mas a humanidade com certeza vai estar mais preparada, porque quem se achava inexpugnável, os Estados Unidos, por exemplo, não tinha serviço médico público. Vão ter que mudar a concepção, senão vão pagar caro por isso. E nós também. O nosso SUS era uma autêntica carnificina. As pessoas não se lembram disso, mas morria gente em corredor de hospital. Esse negócio de não tem leito, eu ouço falar de não tem leito muito antes da pandemia. O cara morreu por falta de leito do hospital tal, então o SUS que hoje foi obrigado a ser melhorado pelos governos, né? Que teve aporte do governo de verbas públicas que nunca teve, mas precisou ter, esse vai ficar cada vez mais forte, porque a gente sabe que a qualquer momento pode chegar uma pandemia. Eu só espero que aqui a gente não haja como sempre. Depois que o bicho desaparecer ou ficar latente, a gente não acha que deu tudo certo. Tem que estar sempre com a orelha em pé, como diz o caipira. Tem mais pergunta aí, ô Guilherme? Tem mais, Datena? Uma por áudio agora. Bom dia, Augustinho, Datena e o doutor. Essas crianças que não estão sendo vacinadas, não é perigoso elas pegarem o vírus? Agora que está todo mundo vacinado e eles não têm essa proteção? Como fica? Boa pergunta, hein? Amélia do Quarto Centenário. Boa pergunta essa. Boa pergunta. Por isso que eu gosto do ouvinte perguntando. É boa, não é, doutor? Não, é sim. O que acontece, uma peculiaridade desse vírus, quando a gente compara com o vírus da gripe, por fatores ainda desconhecidos, as crianças têm menos infecções muito menos graves. O que acontece no vírus da gripe não é assim. Tanto é que quando nós fazemos as campanhas do vírus da gripe, é prioridade vacinar as crianças, porque elas se infectam bastante e podem ter doença grave. Aqui no coronavírus, a infecção por coronavírus, são poucos casos de gravidade entre as crianças. A maior parte é assintomática e o grande problema é elas terem assintomática passar para as pessoas mais idosas, seus pais, avós, etc. Por isso que as crianças, como elas não têm doenças graves, elas foram deixadas por último momento. Além do que, numa fase inicial, não existiam trabalhos com a vacina para crianças, porque essas vacinas foram feitas a toque de caixa, muito rapidamente. Agora, gradativamente, com os adultos todos vacinados, podemos vacinar as crianças, apesar que com todos os adultos vacinados, o vírus deixará de circular, então as crianças provavelmente não serão mais infectadas. Mas já estão vacinados os jovens, e eles sendo vacinados, e os idosos vacinados, professores vacinados, a chance de você ter uma infecção na criança diminui muito, né? E eu acho que, neste momento, talvez até seja desnecessário, mas se começar a ter incidência de infecção em criança, talvez esse grupo tenda a ser vacinado, principalmente quando houver disponibilidade de vacina e depois de todos os adultos serem vacinados. Guto. Valeu, Datena. Doutor Boulos, bom dia para o senhor. O senhor falou da vacinação que está avançando, que os números dessa nova cepa, felizmente, ficaram abaixo, né, do que se imaginava pudesse acontecer. Mas e o carnaval, hein? Porque no carnaval, tudo bem, vai ter mais gente vacinada, mas vem gente de fora, né? De outros estados, até de outros países, que a gente não tem noção se estão vacinados ou não. O carnaval não tem que ser analisado de uma forma mais criteriosa, doutor? Sim, não tem dúvida. Eu acho que sim. O carnaval
aglomeração é muito grande de pessoas gritando, cantando, onde você tem uma transmissão maior. Nós vamos ter que avaliar exatamente como nós vamos estar até lá, né? Porque nós temos aí 4 meses praticamente até o Carnaval. Avaliar. Que pode acontecer, isso é certo, que nós tenhamos com muito poucos casos. Aí, se todos estiverem vacinados, aí estaria uma segurança. Claro que você no Carnaval você não pode pedir certificado de vacina porque a coisa é na rua, você não consegue fazer isso, né? Mas precisa, se todos estiverem vacinados, ou pelo menos grande parte, com uma queda do número de casos importante, em algum momento vai ter que liberar. Era melhor não liberar para este ano ainda, o Carnaval, deixar para o próximo, mas os números estão sendo muito favoráveis nesse momento. A gente pode imaginar isso daqui 2, 3 meses. Sabe quando? Mas sabe quando vão liberar? O senhor está esquecendo que tem eleição, doutor? Não, claro. Está esquecendo que tem eleição? O senhor mandou o Dória fechar, e o centro de contingência mandou o Dória fechar o estado de São Paulo na época das eleições. O que ele fez? Liberou, deixou em cor de rosa, verde, sei lá a cor que ele deixou. Depois, quando foi eleito o Bruno, ele foi lá, numa festa de aglomeração, e fechou tudo e foi embora para Miami. Aí o povo deu uma grita, ele pegou e voltou. Você acha que os caras não vão fazer carnaval esse ano? Claro que vão. E acredito que vão fazer até com o coronavírus. Eles vão distribuir máscara e tal. E falam, não, vai lá e tal, escola de samba com máscara e daí por diante. Você não tem a dúvida. Eleição vale tudo para esses caras. Se o senhor falou ou não falou para o governador de São Paulo que essas eleições não eram aceitáveis aqui em São Paulo porque a gente estava num crescente de coronavírus? Em São Paulo e no Brasil. O senhor não disse, o senhor disse aqui isso aí, não foi, doutor? Eu estou enganado. E depois veio a onda, logo em seguida. O centro de contingência, Latena, tinha alertado, porque o que aconteceu? Nós tínhamos reuniões mais frequentes com todo o pessoal do governo, e essas reuniões se passaram prévia à eleição. Então a gente estava percebendo que os números estavam aumentando, mas não houveram medidas, até porque não haviam reuniões, não eram chamadas, não houveram medidas até o dia da eleição. Só depois da eleição que houve assumiu-se que os números de casos tinham aumentado e aí houve uma restrição maior. Mas houve mesmo um período aí de ausência, que o Estado não apareceu para mostrar os números para a população de modo geral. Bom, tem mais uma última pergunta para o doutor Boulos, que sempre nos atende com muita gentileza e muita gente tem curiosidade em saber notícias dessa doença, que deu a melhor notícia hoje. Daqui a 2 meses, provavelmente, a gente esteja vivendo alguma coisa próxima do normal, né? Que já é uma notícia maravilhosa para quem está nos ouvindo. Qual é a próxima pergunta, Guilherme? Está na mão do Ricardo? Está aqui tá por texto aqui, Datena, do Marcos de Grajaú. Ele tem o seguinte... Você quer falar em vez de deixar o vídeo falando, não? Não, imagina. Não tem nenhuma por áudio aí? O João tá ouvindo e está selecionando essas perguntas via áudio. O João está ouvindo, foi 1 hora. E até agora você parou 2 perguntas, uma só por áudio. Não tem nenhuma pergunta para o doutor Boulos aí? Só botar o telefone no ar, que até o João separar, nós acabamos o programa. Pergunta de texto, então, vai. Vamos lá, é do Marcos de Grajaú. Ele faz o seguinte questionamento: se a gente vai conviver com o coronavírus pelos próximos meses, pelos próximos anos, da mesma forma que a população convive com a gripe, daqui a alguns anos, mesmo se a pessoa contrair o coronavírus, ela deverá continuar fazendo quarentena ou isso não será mais necessário, não será mais obrigatório, será mais uma gripe comum como a influenza? Muito provavelmente nós vamos tratar como uma gripe comum, não é quarentena. Se a pessoa está infectada, o bom senso até diz que ela não deve ter contato com outras pessoas para não infectar outras pessoas. Esse período, geralmente, de infecção mais importante é em 1 semana. Mas vai ser igual nós temos com a gripe fica em casa. Provavelmente o coronavírus vai ser considerado uma gripe só com um vírus distinto daqueles que nós estamos falando. Também vai ser o mesmo tipo de coisa. Fique em casa para evitar infectar outras pessoas e até que passe a coriza, a tosse, tudo, aí você volta para a atividade normal. Doutor Boulos, uma última pergunta.
Além da vacina, é claro que é importante a cura. E parece que além dos soros, que nós temos aí, em desenvolvimento, inclusive pelo Butantan aqui em São Paulo, aquele famoso soro do cavalo, os anticorpos de pessoas já infectadas, acho que chamados anticorpos monoclonais, sei lá se é isso, também não tenho perspectiva, nem quero ser cientista, nem quero parecer inteligente. Mas aparece um grupo de antivirais que está dando um certo resultado positivo e que já com pedido de laboratórios para entrar em linha de produção e aprovação das agências de cada país. Né? Um grupo de antivirais que é importante, que é administrado no começo da doença, reduziria a forma mais maligna da doença ou até ajudaria a combater definitivamente a doença para a cura. O senhor acredita nessa classe de antivirais? Porque para a gripe até hoje não tem um antiviral que a gente considere fantástico, assim, não é? Mas o senhor acredita que, como se desenvolveu em pouco tempo vacina para o coronavírus, se não acabava a humanidade, acabava. Se não fossem os cientistas, a gente ia para o espaço, ia ser reduzido a quase como os dinossauros foram reduzidos da queda daquele meteoro. Ou então ia sobrar pouca gente. Porque um antibiótico espalhado pelo ar, sem vacina e sem cura, ia matar muito mais do que matou. O senhor acredita nessa nova classe de antivirais, doutor? Datena, esses antivirais que estão sendo propalados, eles parecem ser adequados, mas tem que lembrar que toda infecção por vírus, as infecções agudas, os antivirais só funcionam alguma coisa quando você é dado bem no início. Quando você faz a pesquisa, você organiza, olha, a pessoa vai começar a dar imediatamente para tentar ver como vai ser. Aí dá certo. Se você atrasa mais de 24 horas, a atuação é muito menor. Nós já temos isso. Por exemplo, o H1N1 para o vírus da gripe, tem o oseltamivir, que é utilizado, ele mostra eficácia similar ao que está mostrando esse outro medicamento, faz que protege de 50% a 60% contra formas mais graves, mas a gente percebeu, vários trabalhos, que isso funciona nas primeiras 24 horas. Então a pessoa demora um tempinho, quando começa a ter os sintomas da infecção, a pessoa tem que estar alerta para poder aí ir no médico para receitar esses antivirais. Porque senão, depois das 24 horas, ele mostrou que você dá mais tardiamente, ele não funciona nada. Porque é aquilo que eu comentei já no seu programa algumas vezes, o vírus, ao contrário dos outros bichinhos que nós temos, bactérias, fungos, etc., ele não tem vida isolada que você pode matá-lo. Ele fica dentro da célula humana. Então, a maneira de você atacar o vírus é trabalhar na reprodução dele, na replicação. É uma maneira de você, olha, eu vou diminuir a produção de filhos deles de uma certa maneira de replicação, e aí você diminui a intensidade da doença, porque isso que ele melhora contra a gravidade. E para isso, você só consegue no começo, quando você tem poucos vírus circulantes. Ao contrário de vírus crônicos, por exemplo, vamos pensar o HIV, que você comentou, o vírus da hepatite, eles são crônicos. Então, essa replicação, ela atua bastante bem, porque são doenças que não são agudas. Mas doença como coronavírus, gripe, etc., é aguda. Então, você precisa dar bem no início, porque senão não vai funcionar. Até pela própria vida, como funciona o vírus. O vírus tem que atuar rapidamente para poder ter alguma atuação. Doutor Boulos, um prazer enorme falar com o senhor. Muito obrigado pela sua contribuição, de todos os cientistas que salvaram a humanidade, que nos ajudaram com um farol no meio de um mar revolto, com um navio prestes a afundar. Muito obrigado ao senhor e a todos os seus colegas. Um ótimo dia. Fique com Deus, doutor Boulos. Muito obrigado, Datena. Um bom dia a você, pela gentileza, pelas suas palavras, e a todos os ouvintes pelo que tiveram a paciência de escutar. Obrigado, um abraço.